Então, pessoal, aqui é uma metodologia, como eu comentei com vocês, para a gente trabalhar com ciência de dados. Que ela é bem interessante. No começo, a gente decora ela, mas depois a gente vai ver que ela é o fluxo normal de um projeto de dados. A gente nem precisa se preocupar mais em decorar ela, que é a metodologia CRISP-DM. A CRISP-DM é uma sigla para, né, para essa frase aqui, onde o primeiro item desse fluxo é o entendimento de negócio. Então, qual que é o objetivo de negócio minha análise vai responder? É muito importante, tá bem claro isso aqui, porque muitas das vezes as áreas de negócio nos procuram porque quer fazer algo sofisticado e tal, usando inteligência artificial, mas o objetivo de negócio não está bem claro. Então a gente tem que deixar bem claro que deve ser feito. Eu quero prever quando vai dar uma falha em um equipamento, né? Eu quero prever quando o cliente vai cancelar o contrato comigo. Vamos definir bem aqui. Uma vez definido o objetivo de negócio, nós vamos para a segunda etapa, que é coletar os dados e entender, que já está ligado diretamente à análise exploratória dos dados. Então, aqui a gente vai usar histograma, boxplot, gráfico de dispersão, coeficiente de correlação, tudo coisa que a gente vai ver aqui na disciplina, de modo bem fácil de entender. Por quê? Se os dados não tiverem correlação nenhuma entre eles, com a variável resposta, a gente já volta para cá, para a área de negócio, e fala, área de negócio, com esses dados eu não consigo fazer nada, preciso de mais. Me manda mais variáveis aí. Mas supondo que tenha correlação, a gente passa para outra etapa, que é essa aqui, ó, o pré-processamento dos dados. A gente vai ter uma aula também para isso. Aqui envolve muito a questão seguinte: a gente recebe uma variável que tem dado faltante. Por exemplo, a variável tem lá 30 mil linhas. Essas 30 mil linhas, 1000 não tem valor. E aí? O que eu faço quando não tem valor? Tem várias abordagens para isso. Ou eu tenho variáveis que são correlacionadas entre si. O que eu faço nesses casos? Né? Eu consigo combinar linearmente essas variáveis para transformar várias variáveis em uma só, né? Então, tem várias técnicas que a gente vai ver no curso mais para frente. Ok. E logo em seguida tem a modelagem, que aí sim, já é chamar os algoritmos de machine learning que nós vamos aprender aqui. Por exemplo, árvore de decisão, KNN, random forest, regressão. Então, todos os algoritmos que nós vamos ver. Nós vamos rodar todos os algoritmos e comparar aquele que apresentar a melhor capacidade preditiva, que seria essa parte aqui, né? Avaliar o algoritmo. Então, nós vamos aprender também várias métricas para avaliar a capacidade preditiva do algoritmo. Se a capacidade preditiva não for satisfatória, volta as etapas para a modelagem, volta para cá, vai voltando. Caso seja satisfatória, a gente vai colocar esse modelo em produção, né? Ok, eu vou passar etapa por etapa agora aqui. Então, quando a gente fala de atendimento de negócio, é interessante, sempre vai ter um retorno de investimento. Porque todo projeto de data mining, ou ele quer aumentar a receita da empresa, ou ele quer reduzir custo. Né? Então, é interessante a gente ver também, né, se possível, até já calcular. Por exemplo, se eu quero prever qual funcionário vai pedir demissão. Por exemplo, eu posso calcular qual que é o custo de um funcionário pedir demissão e qual que é o custo de eu mandar ele embora. Então, eu consigo calcular, se eu conseguir reter 15 funcionários por mês, né, quantos reais que eu economizo? Isso é legal de mostrar também, em reuniões executivas. O entendimento dos dados, igual eu comentei, a gente vai aprender na próxima aula essas ferramentas aqui.
que é o box plot, para achar outliers, a correlação, gráfico de dispersão, histograma para ver a distribuição dos dados. Então, aqui a gente já pega se tem correlação entre as variáveis preditoras, né, nossos x, com a nossa variável resposta. A próxima etapa é o pré-processamento dos dados, que eles desenvolvem três grandes grupos, né? Que é a limpeza de dados, a transformação de dados e a redução de dimensão dos dados. Por exemplo, o que é a limpeza dos dados? Eu vou ter ali dados faltantes, igual eu comentei, né? A gente vai ter que trabalhar eles. É muito comum vir colunas, a base de dados, que ela tem o mesmo valor o histórico todo. Ou seja, não tem variação nenhuma naquela coluna. Então a gente remove ela. Se não tem variação, não tem padrão para ser capturado. Então a gente remove essa coluna. Enfim, a gente vai aprender aqui no curso também. Por exemplo, algoritmos que calculam distância. Se eu tenho uma variável que é calculada, que ela é medida em metros, e a outra é medida em, vamos supor assim, em reais, a unidade de medida é diferente, né? Então, eu preciso de aplicar uma técnica nessas variáveis para me remover a unidade de medida delas de forma com que todas as variáveis tenham a mesma unidade de medida. Isso em análise de cluster é fundamental. A gente vai ver com bastante calma, de forma bem didática, quando chegar lá. Ok? Pessoal, se for tendo dúvida, pode falar, tá? Fica à vontade. E logo em seguida, já é a modelagem. Então, aqui, quando a gente chegar na modelagem, nosso histórico de dados já vai estar pronto. Então, nós vamos rodar os algoritmos em cima dele, né? E avaliar a taxa de acerto do algoritmo. O que é uma taxa de acerto boa ou taxa de acerto ruim? Depende. Por exemplo, depende muito do contexto. Quando a gente fala assim, de medicina, que machine learning medicina que envolve vidas, a gente precisa de um algoritmo mais acurado, né? Porque é muito crítico. Agora, em ambiente de negócio, se o meu algoritmo errar, eu vou ter um prejuízo financeiro, mas ninguém morre, né? Então, eu posso ser menos exigente na acuracidade do algoritmo, mas depende muito do contexto, né? E a gente vai ver métricas para avaliar a capacidade preditiva de um algoritmo mais para frente. Então, beleza. E o último passo seria a implementação, que é deixar esse modelo rodando ou em tempo real ou aceitando requisição, né? Então, aqui eu pus um print do Azure Machine Learning, porque é a ferramenta que eu uso, mas tem a AWS tem ferramenta também para isso, o Google tem ferramenta, tem assim, N ferramentas para deixar esse algoritmo em produção. Né? Mas é interessante que muitas das vezes a gente não precisa de pôr em produção. A gente para aqui, ó, porque só o estudo já traz tanto insight para a área de negócio que um PowerPoint explicando o que a gente descobriu de padrão nos dados já resolve, já atende muita coisa, né? Já resolve muitas dores que a área de negócio tinha. Beleza. Então, são as etapas da metodologia CRISP-DM. Ficou alguma dúvida, pessoal, aqui? A gente pode ir passando.